Olá, colegas! Estamos aqui novamente hoje para abordar um assunto extremamente interessante, extremamente corriqueiro da clínica odontológica, que é a remoção dos 4/3 molares em sessão única. Por que indicar a remoção dos 4/3 molares num único tempo operatório? Hoje em dia, nos grandes centros, principalmente em cidades como São Paulo, os pacientes têm a necessidade de otimizar o seu tempo e diminuir o tempo de consulta dentro do consultório do dentista. E não só isso também, os pacientes querem ter um período pós-operatório muito mais curto. Então, se você dominar a técnica adequada dentro de um planejamento correto, você pode muito bem desenvolver e realizar a remoção desses dentes do siso num único tempo operatório. É claro que tudo depende do grau de inclusão desse dente, da forma como esse dente se encontra impactado e da própria condição sistêmica do paciente. Estamos falando, lógico, de pacientes jovens que têm uma condição física, um estado de saúde geral extremamente satisfatório e com a condição de se fazer esse tempo operatório único. Não podemos extrapolar mais do que 45 minutos, 1 hora, para realizar a remoção de 4 dentes do siso. Por quê? Porque o paciente começa a desenvolver uma certa dificuldade em manter a boca aberta durante o tempo operatório, o paciente começa a desenvolver os edemas, pode se tornar um pouco apreensivo durante o ato operatório se ele começa a demorar e pode ter um sangramento a mais. Então a técnica cirúrgica deve ser planejada, a técnica anestésica deve ser realizada dentro dos preceitos corretos, ou seja, não usar muitos tubetes anestésicos. O indicado para uma remoção de 4/3 molares hoje gira em torno de 6 a 7 tubetes, realizando uma técnica anestésica correta, tendo parâmetros anatômicos corretos, você consegue, com poucos tubetes, realizar uma analgesia satisfatória para o paciente. Outro ponto extremamente importante é uma medicação pré-operatória satisfatória, seja com antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, corticosteroides, enfim. Para cada paciente nós temos um protocolo de medicação, o que faz com que esse paciente retome as suas atividades num período de 24 a 48 horas pós-operatórias. Mas é importante, para se indicar a remoção desses terceiros molares, que nós conheçamos um pouco da classificação do grau de inclusão. O que eu quero dizer com isso? Que o planejamento pré-operatório associado a conhecimento técnico cirúrgico é essencial para que você possa indicar a remoção desses 4 sisos no tempo operatório. Como vocês podem ver aqui na tela, os dentes terceiros molares inferiores apresentam uma classificação horizontal, segundo Pio e Gregory, que pode ser a classe A. O que é a classe A? São os dentes terceiro molar na mesma altura da coroa do segundo molar. Classe B, o terceiro molar parcialmente incluso abaixo da coroa do segundo molar. E a classe C, ele totalmente abaixo do equador protético do segundo molar. Existe também a classificação vertical, segundo Pio e Gregory, que é o quê? Os terceiros molares classe 1, que ele está totalmente fora do ramo da mandíbula, classe 2, parcialmente dentro do ramo da mandíbula, e classe 3, totalmente incluso dentro do ramo ósseo da mandíbula. Os inferiores também podem ser classificados quanto ao posicionamento. Eles podem estar numa posição, segundo o Inter, vertical, mesioangular, distoangular, que, a meu ver, as inclusões distoangulares são umas das mais difíceis em relação à remoção dos terceiros molares inferiores, a horizontal, o invertido e com buco ou lingoversão. Outra forma de classificar os inferiores é em relação às estruturas importantes. Quais são as estruturas importantes dos terceiros molares? O canal mandibular e o nervo lingual. Então ele pode estar classificado distante do canal mandibular, em contato com o canal mandibular ou, como mostra a próxima figura, envolvido com as raízes em relação ao canal mandibular. E ele também tem que ser sempre avaliado a sua proximidade em relação ao nervo lingual. É claro que em vários casos de inclusão, só a radiografia panorâmica é suficiente para nós avaliarmos a condição desse dente. Porém, em alguns casos temos que lançar mão do uso da tomografia computadorizada. Nas próximas imagens falaremos da classificação dos terceiros molares superiores, que pode ser horizontal, que é a classe A, ele na mesma altura da coroa do segundo molar, classe B, ele na metade da altura da coroa do segundo molar, e classe C acima do equador protético do terceiro molar superior, do segundo molar superior.
E quanto ao posicionamento, eles também podem ser verticais, distoangulados e mesioangulados. Tá? E os superiores, em relação a estruturas importantes, eles podem apresentar-se distante do seio maxilar, em contato com o seio maxilar, e esses casos onde os terceiros molares superiores se encontram próximos ao seio maxilar, deve ser realizada uma técnica cirúrgica apurada, com uma visualização do local a ser operado satisfatório, para que você não corra o risco de jogar esse dente para dentro do seio maxilar. Então, o que eu queria passar para vocês, colegas, é o seguinte: é possível se realizar a remoção dos 4 dentes num tempo único, porém necessita-se de uma técnica anestésica correta, sem o mínimo risco do paciente ter alterações funcionais, como perda de respiração, dificuldade respiratória ou dificuldade de deglutição. É necessário que se faça uma medicação pré-operatória satisfatória e, com certeza, esses pacientes, realizando todas as exodontias num único tempo, eles vão poder retornar às suas atividades de uma forma muito mais rápida e de uma forma muito mais tranquila. Obrigado e até a próxima.